Então, gente, aqui eu coloquei alguns exemplos de vegetais a partir da classificação que a gente falou no slide anterior. Então, aqui estão alguns exemplos de todos eles que eu falei anteriormente, tá bom? Como para vocês visualizarem e conseguirem ver qual é cada tipo, né, de classificação. Então, o sistema de classificação das espécies vegetais foi ser proposto pelo IBGE, ou seja, é chamado de fisionômico ecológico. Ou seja, o que é isso, professora? Considera a fisionomia da vegetação e suas relações entre si com o meio ambiente. Por isso que a gente chama fisionômico ecológico, porque relaciona tanto a plantinha como ao meio ambiente que ela está. E aí, a gente vai estar estudando que no nosso sistema de classificação são 12 tipos de vegetação existente no Brasil que o IBGE faz. Então, eu coloquei um exemplo aqui para vocês, que é, por exemplo, que a gente vai estar estudando, que é o primeiro, floresta ombrófila densa das terras baixas. O que significa cada partezinha, né? Floresta é a classe, ou seja, referente à estrutura e formas de vida, podendo ser floresta ou não florestal. Ombrófila, o que é isso? É a subclasse, gente, relativo ao clima daquela região que ela vai estar naquele ambiente. Densa é o subgrupo, ou seja, referente às adaptações fisiológicas das plantas e à fertilidade do solo. A gente vai ver que podem ser de 3 tipos: densa, aberta ou mista. E por último, das terras baixas, significa o que? A formação, relacionando ao ambiente, relevo e ao hábito da planta. Mas a gente vai estar vendo cada uma bem diferente em cada slide, tá bom? Relacionando esses tipos. Então, o IBGE classificou a vegetação brasileira em 12, que eu já falei, né? Fisionomias principais. A floresta ombrófila, ela pode ser densa, aberta ou mista. A estacional, ela pode ser perenifolha, semidecidual ou decidual. Pode ser também campinarana, savana, savana estépica, estepe, restinga e manguezal, tá bom? Então aqui são os 12 tipos de fisionomias da vegetação brasileira, que a gente vai estar vendo. Aqui eu coloquei ilustrando para vocês onde é que elas estão, tá? Esses 12 tipos, elas se encontram em toda a região do Brasil e aqui os locais, tá? Principalmente, eu vou dar um exemplo da floresta ombrófila densa. A gente vê que ela se concentra na região norte, que principalmente a gente vai ver que é a floresta amazônica. Além dela, né, da floresta amazônica, a gente encontra também a Mata Atlântica, encontrada também no sudeste, que a gente vai estar falando aqui pra frente, tá bom? E as demais é só olhar pela cor aonde elas se encontram, tá bom? Então, a primeira que a gente vai ver, né, são as florestas ombrófilas, tá? O que são florestas, professora? Floresta nada mais é do que um conjunto de árvores que formam uma vegetação contínua e de altura considerável, com uma redução da quantidade de luz que chega ao solo. Se a gente for na floresta amazônica, a gente vai perceber que a luz praticamente não encontra o solo. Por quê? São árvores enormes, grandes, tá? Onde a copa delas apresentam muitas folhas e com isso impedem que a luz solar penetre, né, naquele solo, naquele ambiente. São árvores muito grandes, de magnitude gigantesca, que a gente encontra lá na floresta amazônica, por exemplo. Então, a floresta ombrófila, né, é também chamada de floresta pluvial, onde apresenta grande incidência de chuvas, ou seja, um grande nível pluviométrico, tá, nessa localidade, propiciando uma vegetação perene de folhas largas, folhas grandes. Existem 3 tipos de florestas ombrófilas quanto à fisionomia, que são a densa, a aberta e a mista. Mas isso aí a tia Bianca vai fechar com vocês. Foi um prazer, espero que vocês tenham gostado da aula, tá? Fiquem com Deus, fiquem em casa e assistam direitinho, tá? A aula que eu preparei com muito carinho para vocês. Um beijo!